Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E hoje nós vamos falar sobre o futuro da mobilidade e entender as tendências que estão transformando o setor de transporte no Brasil e, claro, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Para esse debate, recebemos dois grandes especialistas. De um lado, nós temos Francisco Cristóvão, um dos executivos mais experientes do país, referência nacional em regulação e tendências do transporte público, hoje presidente executivo da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, e João Gouveia, presidente do Rio Ônibus, que lidera a estratégia do setor no momento de grandes desafios e transformações para o Rio de Janeiro. Então, queria te agradecer primeiramente, Cristóvão, em meu nome aqui no do João, pela sua participação, você que desenvolve um trabalho aí junto com toda a diretoria da NTU, brigando aí em Brasília a nível nacional por todos os nossos pleitos, e a gente aqui no Rio passa um momento realmente bem delicado e conta muito com esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que vocês consigam trazer de Brasília algumas soluções que possam ajudar a gente aqui no Rio de Janeiro. Então, obrigado por aceitar o nosso convite para participar mais uma vez aqui do nosso podcast. Cristóvão, seja bem-vindo conosco aqui. É um prazer enorme ter você aqui. Eu só queria dar um adendo. A gente já tinha falado um pouco antes de nós começarmos, né? Saiu um pouco do script do roteiro nosso. Eu só queria mencionar que o Cristóvão foi o último presidente da CMTC em São Paulo e o primeiro presidente da SP Trans. Está certo o que eu estou falando ou não? Tá corretíssimo. Mas deixa eu antes cumprimentar vocês também, dar o meu bom dia para vocês. Uma honra estar aqui discutindo, né? Paulo Valente, uma das pessoas que eu mais respeito na área de comunicação no setor. João Gouveia dispensa também qualquer, né, fala sobre o currículo dele, né? O currículo dele fala por si só, mas é um grande especialista. É uma honra para mim estar aqui, né, discutindo com vocês, conversando com vocês, né? Os podcasts hoje não se traduzem em debates e discussões, né? Mas é mais uma conversa que a gente faz e aí, né, depois as pessoas podem acompanhar. Mas para mim, uma satisfação enorme poder estar aqui hoje com vocês. E respondendo o João, é isso mesmo, João. De fato, em 1993, né, já faz algum tempo, né, eu fui convidado para assumir a presidência da CMTC, né, que tinha, à época, 27 mil empregados, 3 mil ônibus e 11 garagens. E houve uma decisão, né, do poder concedente, o acionista majoritário da CMTC era a Prefeitura de São Paulo, e o prefeito de então tomou a decisão de fechar a empresa. Ela dava um prejuízo de $1 milhão por dia, né? Mas isso não estou falando de subsídio, não, hein? Eu estou falando de, né, subvenção, recurso necessário ao funcionamento da empresa, né? E aí o prefeito me chamou e disse, olha, eu não quero continuar, né, mandando todo esse volume de recursos para rodar a empresa, né? Aí eu disse, vou tentar fazer alguma coisa, prefeito. Fiz lá uns estudos, levei para ele, mostrei, ele disse, olha, eu não quero nada disso. Certo? Eu não vou lhe mandar mais nenhum tostão e o senhor faça o que bem entender com a empresa. Eu digo, não, o senhor está me determinando que, né, encerre as atividades da empresa. O senhor leu o meu pensamento. Eu voltei para casa, reuni a diretoria e em 1 ano e meio nós fizemos, né, a transferência de todas as linhas, da frota que ainda era possível de operar para a iniciativa privada e transformamos a CMTC, que era uma empresa operadora, né, na SP Trans, que é uma empresa gestora. A única função, né, da São Paulo Transporte hoje é fazer, né, o acompanhamento dos contratos, a fiscalização, né, da operação propriamente dita e tal. E ela tem hoje um corpo de técnicos lá que supera 2 mil pessoas, mas bem menos do que os 27 mil empregados que tinha quando, né, a gente tomou a decisão de privatizar a empresa, né. Foi um projeto fantástico, eu tive a honra de conduzir esse projeto com, né, outras pessoas que me ajudaram, advogados, engenheiros, gente da mais alta competência, que, né, permitiu que a gente fizesse um processo tão forte desse em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio nós encerramos a atividade da CMTC, iniciamos a atividade da SP Trans.
Eu quis mencionar isso, Cristóvão, exatamente porque é um projeto de grande vulto e imagino você conduzindo a CMTC e transformar numa gestora. Quer dizer, até a natureza do negócio realmente mudou e o número de pessoas que realmente que estavam envolvidos nesse projeto, e você fez isso aí com bastante êxito, né? E todos nós, vamos dizer, paulistas, eu sou paulista, sabemos de como é que foi esse projeto aí. Por isso que eu quis mencionar, eu acho que é um ponto fundamental aí, que traz consigo todo esse círculo, vamos dizer, exitoso na tua carreira. Sem dúvida que foi, é um motivo de muito orgulho, né, eu ter podido, né, conduzir esse processo. Mas eu vou dizer para você o seguinte, João, eu depois fui, né, virei até um pouco de brincadeira, o pessoal me chama de coveiro de empresa pública deficiente, porque alguns anos depois o prefeito Gilberto Kassab me chama, né, eu estava na consultoria nessa época, e disse, olha, eu queria que você viesse me ajudar aqui na minha administração para poder encerrar as atividades da IMURB, que era a Empresa Municipal de Urbanização. Eu digo, mas por quê? Né? Disse, não faz mais sentido ter uma empresa de... Eu queria, né, cindir a IMURB, transformar numa empresa de planejamento, né, que acabou virando a SP Urbano, a SP Urbanismo e a SP Obras, que fazia a gestão das grandes obras públicas e tal. Aí eu digo, mas por que você está me chamando? Ele disse, porque a diretoria que eu coloquei lá não acredita na determinação que eu dei a eles. E eles ficam aí fazendo plano de renovação de parque de informática, melhoria da capacitação dos empregados. Eu quero é que feche a empresa. E você é bom para fechar a empresa que é deficitária, certo? Vai lá. E dito e feito, eu fui lá e de novo, em um ano e pouco, nós terminamos as atividades da IMUR e criamos a SP Obras e a SP Urbanismo, que foram as sucessoras, né, da IMURB na administração pública. Então, rapaz, eu tenho eu carrego no meu currículo essa satisfação, né, de ter participado de projetos aí de reestruturação, reengenharia, o nome que se queira dar, né, de empresas públicas, né. Isso foi na década a SP Trans foi em 95, década de 90. Já a IMURB foi no começo dos anos 2000. Você vê que o João está perguntando isso justamente porque a gente passa um momento de reestruturação do sistema de transporte público, né? Não vou nem dizer que é só por ônibus, no país inteiro, né? São muitas mudanças que a gente tem que promover, até para sobreviver ao transporte público que a gente vê hoje, a perda de passageiros, a migração para o transporte individual, problemas de mobilidade, questão de eletrificação. Então, está no momento que a gente enxerga, são grandes pautas, tarifa zero, tem muita coisa sendo falada. Então, ele é a pessoa certa, não para ser o coveiro do sistema de transporte, como ele brincou aqui, mas para ser, com a experiência dele, pegar tudo isso, e aí que é um cenário bem complexo, e você, com executivos como o João também, que tem uma vasta experiência aí, semelhante no setor ferroviário, e veio trabalhar com a gente aqui para ajudar a endireitar o sistema, a gente conseguir repensar a mobilidade urbana, o transporte público, né, e pensar no futuro, né, porque não adianta insistir como os seus prefeitos fizeram aí, para que ter um negócio que não é eficiente, que não funciona? Como é que a gente pode transformar isso numa coisa eficiente, utilizar melhor os recursos, promover mais para as cidades? Eu acho que esse é um grande desafio do nosso setor hoje. A gente hoje está no setor privado, mas como fazer isso acontecer? Como é que a gente pode mobilizar as autoridades, a academia, a sociedade civil organizada para a gente conseguir redefinir o papel do transporte público nos grandes centros urbanos, nas médias, pequenas cidades também. Eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem aí pela frente. E é bom contar com pessoas com a experiência de vocês, porque isso faz toda a diferença, porque não é só a pessoa... eu, por exemplo, fui criado dentro de empresa de ônibus, tem uma visão muito do empresário. Vocês trazem essa visão do setor público, também já participaram no setor privado, participaram não só de transporte, mas em outras atividades também. Então, isso enriquece muito o nosso setor, fortalece as ações que nós temos que empreender para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, né, de ter as nossas empresas funcionando, prestando um bom serviço dentro de sistemas que sejam eficientes, que sejam sustentáveis,
Acho que é o grande desafio, que é o objetivo da gente conversar hoje aqui no nosso podcast, é falar um pouco sobre o futuro, né? Com a experiência de vocês, como é que a gente pode enxergar esse futuro, fazer com que o nosso setor sobreviva. Então, para a gente começar aqui, não cortando vocês, mas a gente tem aqui, se a gente for conversar aqui, a gente fica 3 dias, aí a audiência vai embora. Mas a gente falando aqui Quando a gente olha para 2026, e ontem eu dei uma entrevista para uma rádio aqui, me perguntaram, é, o que é que você espera de 2026? Eu acho que 2026 para a gente não é uma grande interrogação aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei onde a gente vai chegar no final de 2026. Mas para vocês, então, começando aqui pelo Francisco, quais são as principais tendências que você enxerga para 2026, moldando aí a mobilidade urbana no Brasil, especialmente no nosso setor, no transporte por ônibus? Como é que você enxerga aí o que está acontecendo nesse momento aí com vistas a 2026 e certamente os próximos anos aí? Sem dúvida. Não, eu acho até que é muito importante essa conversa mesmo, Paulo, porque é o seguinte, né? Eu talvez consiga passar um pouco de uma visão mais ampla, né? Mais institucional, né? Do setor, porque, como você bem disse, né? O papel da NTU é mais ou menos esse, né? Ela reúne empresas operadoras, associações, entidades de classe, né? No seu rol de filiados e associados e tal, mas com uma visão mais abrangente. Agora, a visão de vocês é a visão do dia a dia, a visão do operador, né? Vocês que estão aí lidando com os problemas do dia a dia do Rio de Janeiro, que a gente acompanha lá na NTU com muita atenção, porque, né, às vezes, né, a gente vê a coisa caminhando para um rumo que não é aquele que a gente imagina que, né, seria o melhor. E temos que, né, aguardar os acontecimentos aí, torcer em alguns momentos para, né, às vezes, até uma mudança de rumo. Mas eu fiz um exercício, né, como você me mandou aqui o projeto, né, que a gente eventualmente estaria comentando, e eu comecei a listar temas que, né, estarão, né, na pauta de discussões ao longo de 2026. Eu acho que nós precisamos de agendar uns 5 ou 6 podcasts para conversar sobre isso, viu, Paulo? Porque, olha, nós temos aqui a regulamentação da reforma tributária. Isso nos afeta, né? A reforma tributária nos isentou do pagamento de tributos na atividade da operação, né? Mas nós vamos pagar os tributos quando a gente adquirir os insumos, quando adquirir o ônibus, o óleo diesel, as peças, nós vamos estar pagando tributos. E nós não temos depois como nos compensar né, desses tributos pagos. Então, é uma questão a ser discutida. Nós temos a finalização da aprovação do marco legal. No final do ano passado, nós quase conseguimos, né, aprovar com umas medidas, né, eu diria até meio que excepcionais, mas tudo dentro da legalidade. A gente está tentando que na última sessão legislativa na Câmara Federal, o presidente Hugo Mota chamasse para si, né, a aprovação desse projeto, colocasse em votação no plenário, já que ele tinha passado pela Comissão, né, de Viação e Transporte e tal. Não, foi na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Ele agora deverá ir para a Comissão de Viação e Transporte. Mas, enfim, nós tentamos a aprovação do marco regulatório, mas certamente em 2026 nós vamos estar lidando com isso. A criação, eventualmente, de um sistema único de mobilidade, à semelhança do SUS, né, para que a gente possa ter a participação dos entes federativos, União, Estados e municípios, né, todos contribuindo para, né, o financiamento, não só do investimento, mas também do custeio da operação. O uso de novas tecnologias, né, Big Data, inteligência artificial, né, que a gente está começando, já tateando um pouco no uso dessas, né, ferramentas novas aí, seja para planejamento de linhas, para comunicação com, né, os clientes, com os usuários e assim por diante. Mudança do perfil da frota, né, nós enfrentamos nesse momento, né, uma questão aí de, né, eletrificação dos sistemas, mas ainda com custo, né, de investimento, o chamado CAPEX, muito alto, né, surgimento de novas tecnologias. Nós estávamos muito amarrados ao ônibus elétrico, agora já estamos falando de ônibus movidos a biometano ou a outras tecnologias. A questão do subsídio, né, e da tarifa zero, sem dúvida, isso estará, né, nas mesas aí, na discussão, até porque nós temos um ano eleitoral, né, este ano, com eleições, coincidentemente, majoritárias, né, ou seja, para governadores e para
o governador do Distrito Federal e senadores, e também as proporcionais para deputados estaduais e federais. Então, é uma eleição muito geral. Então, a oportunidade de estar discutindo, debatendo os temas, né, do transporte são muito grandes. Agora, desde que a gente consiga, né, sensibilizar, né, todos os agentes envolvidos na cadeia produtiva, né, para uma discussão de alto nível, certo? Eu não quero aqui ficar, certo, né, sendo chamado para dar entrevista ou para ficar debatendo, certo, né? Porque os empresários só visam lucro, porque os empresários, certo, né, querem, não tem preocupação com a qualidade do serviço, porque os empresários não renovam as frotas. Claro, se não for dadas as mínimas condições financeiras, né, para que o setor possa se desenvolver, possa, né, produzir serviço de qualidade, a gente fica, né, parado onde estamos e perdendo passageiro, como vem acontecendo, né, sistematicamente. Vocês acompanham isso aí no Rio de Janeiro, certamente, né, com muita preocupação. Então, assim, né, não vai faltar assunto, né, para estarmos discutindo, né, nesse ano de 2026, né, mas a minha expectativa é que a gente consiga orientar esse debate, né, de tal forma que ele seja feito em alto nível, né, e com uma visão, né, de que, olha, se nós não conseguirmos mudar, né, a característica da prestação desse serviço público, essencial, fundamental, está lá na Constituição, nós não precisamos ficar discutindo essas definições mais. O que a gente quer é ter condições de produzir um serviço de qualidade para a população. Ninguém, certo, mais do que os operadores, querem prestar um serviço de qualidade. Agora, nós estamos sempre submetidos, né, às características da prestação do serviço que são definidas pelo poder concedente. É o poder concedente que define, né, o itinerário, né, os intervalos, a característica do veículo, né, se ele é um veículo elétrico, se é diesel, se ele é articulado, né, padrão, básico, enfim, todas as características operacionais são, né, estabelecidas pelo poder concedente. E isso se traduz depois numa planilha de custo, que não é mágica, né, e nem caixa preta, o setor, né, tem essa coisa da caixa. Que é isso? Eu costumo dizer, Paulo, com muita franqueza, certo? Quem se refere ao nosso setor, utilizando essa expressão caixa preta, é de uma incompetência acima de qualquer coisa. Porque não tem nada de caixa preta. Tem o seguinte, uma planilha de custo de uma prestação de um serviço público dessa natureza tem um certo grau de complexidade. Mas nada, né, que um economista razoável não consiga decifrar e não consiga explicar e não consiga dizer, olha, são custos diretos, custos indiretos, tem aqui, certo, né, a remuneração do capital, tem aqui as depreciações, tem aqui o pagamento dos... Tá tudo, é uma planilha. Hoje nós trabalhamos, né, nacionalmente com a planilha da ANTP, né, que substituiu a famosa planilha do GIPOT, né, e que tem lá todos os índices, critérios e tal, capazes de mostrar, né, quanto é que efetivamente custa prestar um serviço cujas características são definidas pelo poder público e não pelos operadores. Eu acho que acho que é isso como introdução. Eu acho também, né, Cristóvão, que isso, quando você iniciou sua fala a respeito que os empresários só visam lucro, quer dizer, primeiro, os empresários sim precisam do lucro. Quer dizer, ninguém está aqui para fazer benevolência, tá certo? No nosso entendimento. Então, o que acontece? Hoje você tem um problema com o poder concedente que todos, na sua maioria, você tem uma política, no caso, você não tem uma política de Estado, você tem uma política de governo. Então, a cada 4 anos você muda o governo. Como você está inserido no negócio, que é o nosso caso, do negócio de alto capital intensivo, a cada 4 anos, a cada 2 anos, quiçá, você tem uma mudança de governo, o que é importante para um deixa de ser importante para o outro, e nós sofremos todas essas consequências que você bem mencionou aí, que as características operacionais, tecnológicas, tudo são emanadas do poder concedente, e nós acabamos sofrendo todas essas consequências dessas mudanças de políticas de governo. Eu acho que é muito importante, vamos dizer, com o marco legal, vir também atribuído aí uma política de Estado, que a gente pudesse ter uma continuidade do nosso negócio e das concessões como um todo, que é o que realmente a gente não tem, a gente não vê. Eu acho que São Paulo foi um pouco mais feliz em função dos governos que tiveram, né, que você realmente teve uma política de Estado um pouco mais uniforme, um pouco mais dirigida, um pouco mais
difundida aí, diferentemente de outros estados que você vê que não teve essa situação. E a gente acaba sofrendo isso aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa que você colocou bem, Cristóvão, pensei uma frase: a gente tem que ter discussões de alto nível, que muitas vezes a gente perde na questão da comunicação, no debate no dia a dia. Agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, a prefeitura que determina a tarifa, subsídio e tudo, aumentou a tarifa pública e, por outro lado, diminuiu o valor do subsídio. Ao invés de aumentar a remuneração das empresas, reduziu o repasse do subsídio. Mas joga com a plateia, viu? Eu aumentei a passagem, mas a gente não consegue com esse valor, né? Porque que o usuário ele não faz conta. Então é o seguinte: aumentou a passagem, mas o meu ônibus continua com ar-condicionado, eu continuo com ônibus velho. Eu sempre falo ali, um empresário gosta de ouvir reclamação, quer ver a sua empresa exposta. Nenhum empresário tem o ônibus velho porque quer. Se ele pudesse, teria todos os ônibus 0 quilômetro. Então, se joga muito para a plateia politicamente aqui. E o que a gente fala é o seguinte: até com a nossa equipe de comunicação, eu não tenho que estar discutindo o pneu careca, ou a goteira no ônibus, ou o ar-condicionado. Eu tenho que discutir em alto nível, discutir questão da mobilidade, questão da importância do transporte público, do financiamento, esse tipo de discussão. E discutir, além do dia a dia, do ponto de ônibus ali, da interação do cliente com o ônibus. A gente discutir com a sociedade civil organizada, com a academia, com a classe política, com todo mundo, para definir a coisa em alto nível. E é isso que você colocou. Todos os itens que você listou aqui foram 100 itens, que dariam realmente 6 podcasts aqui, bem longos. Estão na pauta, são importantes, mas com que profundidade que eles vêm sendo debatidos? Eu vou te falar, por exemplo, da tarifa zero. A tarifa zero ela requer estudos pesados, não só pela questão do financiamento, mas pelo impacto que ela causa nos modais, no deslocamento pela cidade. Ela vai impactar na questão operacional, né? Tudo isso tem que ser pensado e ser discutido. Mas o que a gente vê hoje, ano de eleição, uma eleição majoritária, então você vê, o presidente fala de tarifa zero, deputados falam de tarifa zero, governadores falam de tarifa zero, os deputados estaduais falam disso, os prefeitos já vêm pensando nisso para a eleição daqui a 2 anos. Então, a gente, voltando um pouco aqui para o nosso roteiro e dando só um teaser de cada item desse que a gente falou, como é que você vê essa discussão da tarifa zero? Porque a NTU olha com bastante cuidado e tem promovido estudos realmente sérios, né? Que vão muito além daquilo. Eu acho a tarifa zero bom porque eu acho bom. Olha, o caso de Maricá tem o royalty do petróleo. São Paulo já paga um bom subsídio, mas poderia pagar mais. O caso do Rio de Janeiro aqui é mais complicado pela questão política. Mas como é que a NTU vem participando hoje desses debates aí? A gente recentemente teve um debate grande no Congresso sobre tarifa zero, com a participação da NTU. Como que você enxerga esses estudos? O pessoal fala muito de tarifa zero imediatamente. Como é que a NTU está vendo isso? Que é um dos itens que você listou aqui. O subsídio ou o subsídio integral, que é a tarifa zero. Exatamente. Deixa eu começar fazendo uma colocação que, né, pegando um gancho no que você falou. Eu acho que nós, né, no setor do transporte, nós lidamos muito com uma definição que é o seguinte, né? No transporte, a gente não faz política de transporte, mas se faz muito política no transporte, né? E isso, né? E isso tem uma diferença fundamental. Eu acho que, e aí eu engato na sua pergunta, né? A pandemia, né, escancarou uma situação que antes ficava muito difícil para nós operadores colocarmos para a população. Até porque você, como grande comunicador que é do setor, sabe que a gente não tem uma facilidade muito grande com, né, os formadores de opinião. Nenhuma. Normalmente, né, eles, né, são críticos porque precisam ser. Para falar um português muito claro, né? São, às vezes, orientações, né, dos próprios meios de comunicação, no sentido de, olha, né, como a gente não tem o setor patrocinando propaganda, publicidade, certo? Né, na mídia, né? Esse pessoal tem que ser visto, certo, como, né, um
um óbice, um entrave, né, no desenvolvimento da economia, né, local. Então, vamos lá, todo mundo tem o seu papel, né, tem as empresas de limpeza, tem as empresas, né, construtora, tem as empresas que fornecem insumos para todos os serviços públicos, e todos eles têm as suas características. E é muito interessante quando a gente analisa uma questão, eu não sei se vocês já pensaram nisso. Nós somos o único serviço público, né, estabelecido na Constituição Federal como direito do cidadão, está lá no artigo 6º, né, à semelhança do que é a saúde, a educação, a segurança, o emprego, a moradia, que o cidadão precisa pagar para usar. Exatamente. Por quê? Por quê? Saúde, né? Bom, saúde, existe o SUS, e é todo um sistema de saúde pública. Não funciona bem, em algumas cidades o problema é grave. Não, eu não quero discutir. A educação pública, idem e bidem, certo? Nós temos educação pública, quer dizer, o cidadão, ele nasce com o direito de poder se educar, né, com, né, o pagamento do Estado, o Estado bancando a educação pública. A segurança, não vamos discutir se essa segurança aqui em São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, se precisa de uma reforma, certo, geral, eu não quero discutir, mas aqui tem verba específica para o serviço público chamado segurança pública, educação pública, saúde pública, certo? Isso tem. Nós somos o único serviço público, e não é porque nós, operadores, achamos que ele é público, não, está escrito na Constituição Federal, que o cidadão tem que pagar para usar. Então, essa discussão, né, da tarifa zero colocou na mesa um tema que, de fato, precisava ser discutido. O transporte é o serviço público que viabiliza os outros. Sem o transporte, o estudante não chega na escola, o doente não chega no hospital, o trabalhador não chega na empresa, né? A população não pode usufruir do lazer nos finais de semana e assim por diante. Só que, né, nunca foi visto dessa forma. Ele era sempre visto como uma atividade, né, mercantil, né, do setor privado, né, que produz o serviço. É bem verdade. Né? Nós começamos a nossa conversa aqui fazendo menção a uma empresa pública do porte da CMTC, que tinha, né, 27 mil empregados, e tantas outras que existiram no passado. A CTC no Rio de Janeiro, a CTU em Recife, né? A CTS aqui em Santos, eram empresas públicas que faziam operação. Com o passar do tempo, ficou muito claro que essas empresas são, por definição, ineficientes. Porque, basicamente, elas têm que comprar por licitação pública, então elas compram mais barato e não mais econômico, elas têm que contratar por concurso público, elas têm que prestar, certo, contas para uma enormidade de órgãos fiscalizadores, né? São tribunais de contas, são comissões especiais do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, é uma coisa maluca. Então, deixou de ser razoável, de ser, né, funcional, de ser prático, de ser empresa pública operando um serviço que a iniciativa privada faz com muito mais competência e eficiência. Então, hoje nós temos no Brasil 99,9%, né, das empresas operadoras são privadas. Nós temos casos aí esporádicos, algumas até, que foram criadas, né, com um propósito específico de assumir, né, um serviço e ser, né, privatizada na sequência. Mas a gente sabe que a empresa pública tem né, um apelo, tem né, uma aptidão, certo? Por manutenção dos... Né? Não, a empresa pública presta um serviço melhor do que o privado. Lê engano, nunca vai prestar, não presta, certo? A gestão é sempre pior do que a gestão privada, né? E por aí vai. Então, essas são as coisas que, né, a gente está acompanhando. Mas eu quero voltar lá na questão da tarifa zero e do subsídio. Por ocasião da pandemia, né, nós tivemos que viver uma realidade extremamente interessante. O que aconteceu? Né? Nós não podíamos deixar de continuar a prestar o serviço, porque, né, a população ainda precisava se deslocar, mas numa condição absolutamente diferenciada. Se vocês se lembram, nós tínhamos que fazer higienização de veículos, né, ao término, né, da operação em cada linha, né, enfim, uma série de coisas que nós não estávamos acostumados. E aí enfrentamos o desafio,
E foi feito, inclusive, uma pesquisa, né, em Porto Alegre para verificar se nós tínhamos alguma coisa a ver com a propagação da doença, e o transporte não era vetor de propagação, né, do Covid, né? Isso ficou provado. Por outro lado, nós mostramos o nosso senso de responsabilidade de prestadores de um serviço público que, mesmo enfrentando dificuldades, é capaz, né, de continuar, né, operando as suas frotas. Óbvio, não deixamos de renovar a frota, né, reduzimos a nossa oferta a um número razoável, mas a demanda caiu, em alguns casos, 80%. Caiu 80% da demanda, caiu 80% da arrecadação, né? A grande maioria das cidades opera com o pagamento do serviço única e exclusivamente pelo passageiro, pelo usuário, né? Não tinha subsídio até então. Eu lembro que, né, nos debates que fazia, citava que cidades que subsidiavam esses seus sistemas eram São Paulo, Curitiba, Brasília e mais uma outra, sabe? Né? Eu não tratava de Maricá, que é a tarifa zero, certo? Era uma outra coisa. Eu estava, na época, falando de subsídio, né? Você mesmo já definiu, a tarifa zero nada mais é do que um subsídio pleno, absoluto, né? Todo o sistema é plenamente subsidiado. Mas voltando, aí, né, aconteceu um fato extremamente interessante, porque, né, abriu-se uma possibilidade de diálogo entre os operadores e os poderes concedentes, e a gente começou a conversar com os prefeitos e com, né, os agentes, né, os secretários, num outro nível. Então, pera um pouquinho, nós temos uma obrigação, né, nós queremos estar participando, né, desse processo, vamos enfrentar as dificuldades, mas nós temos que ter condição de operar. Se eu perdi 80% da minha arrecadação, como é que você quer que eu continue operando? Como é que eu pago, né, a folha de pagamento? Como é que eu compro óleo diesel? Como é que eu compro pneu, etc, etc. E começou, Paulo e João, e vocês sabem disso melhor do que eu, né, a haver um entendimento diferente. Começou a haver ali um processo de mudança, né, de como esse serviço é tratado ou era tratado. E nós que tínhamos, né, 5 ou 6 cidades que subsidiavam seus sistemas, hoje, eu estou com esse dado atualizadíssimo aqui, nós estamos com 428 cidades brasileiras que subsidiam os seus sistemas de transporte. E aqui vem um conceito fundamental. O subsídio sempre é ao passageiro. Não existe essa coisa de que, né, a prefeitura, né, está transferindo recursos do orçamento para subsidiar as empresas. As empresas nunca são subsidiadas. As empresas são remuneradas pelo serviço que prestam, sabe? Elas fazem jus a uma remuneração, já mencionei hoje aqui na nossa conversa, essa remuneração decorre de uma planilha de custo que é feita em função das características estabelecidas pelo poder concedente, etc, etc, etc. Mas voltando, aí, né, nós hoje estamos, então, com essa quantidade de empresas, de cidades, subsidiando, né, os seus passageiros para que, né, as empresas possam prestar um serviço, né, de qualidade razoável à população. Partimos para, né, o exame de uma legislação que já existia, né, já existe hoje, independe do marco regulatório. O marco regulatório vai ser um avanço, uma modernização, né, da chamada, né, Lei de Mobilidade, né, que foi aprovada em 2012, e desde então a gente já podia separar as tarifas. Tarifa pública é quanto o passageiro paga para usufruir do serviço. Tarifa técnica é quanto custa prestar um serviço, né? E esses números não são necessariamente o mesmo. Então, hoje você tem essas cidades todas, as 428 cidades, né, estabelecendo o seguinte, né, a tarifa pública é quanto eu vou cobrar do meu usuário e a tarifa técnica é quanto, né, eu vou remunerar, né, a operadora. E essa é uma questão também que, às vezes, né, os mais teóricos adoram discutir, né? Mas a remuneração pelo passageiro, certo, né, não é o ideal. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu acho que isso é um critério de remuneração. Nós, operadores, podemos receber pelo serviço prestado por passageiro, por quilômetro rodado, por hora trabalhada, por veículo alocado. Pouco interessa o critério de remuneração. O que nós precisamos é receber uma remuneração justa e adequada para fazer, né, honrar os compromissos que você já mencionou, que é ter frota, né, com idade média, né, razoável, né, estamos falando aí de 5, 6 anos de idade média, idade máxima de 10, no máximo 12 anos, né, depende muito das condições operacionais de cada cidade e assim por diante. Mas eu acho, né, que essa questão, então, da tarifa zero, ela vem para mostrar o seguinte, uma mudança de visão.
né, das 428 cidades que já operam com subsídio, 176 têm tarifa zero. E a tarifa zero, ela se divide também em duas, né, de acordo com o nosso acompanhamento lá da NTU. Nós temos 137 cidades que têm a tarifa zero universal, ou seja, plena, absoluta, todos os dias, para todos os segmentos, para todos os bairros, e temos 39, né, cidades que operam a chamada tarifa zero parcial, ou seja, em dias específicos ou para usuários específicos, etc. São Paulo é um bom exemplo. São Paulo tem tarifa zero só no final de semana, né? Nos dias úteis, né, a tarifa, né, continua, né, sendo cobrada do passageiro. Assim. E esse modelo existe, né, para você ter uma ideia, nós temos 26 capitais brasileiras que estão praticando a tarifa zero. Todas, sem exceção, né, fazendo a tarifa zero parcial. Então, a tarifa zero universal, ela tem funcionado muito bem para cidades com até 50 mil habitantes. Por quê? Porque aí a frota é mais, né, reduzida, é uma frota menor, né, as características, né, de atendimento na cidade, uma cidade ela tem uma expansão territorial menor, né, então o custo da produção de serviços também fica mais reduzido e assim por diante. Mas, enfim, como você bem disse, eu paro por aqui essa questão da tarifa zero, a gente lá na NTU acompanha com muita atenção, né, o dia a dia desse processo, né, estamos, né, inclusive, elaborando estudos seríssimos, né, de criação de receitas extraordinárias, porque... né, a gente tem consciência que alguns municípios até poderiam operar com tarifa zero, mas o prefeito não tem espaço orçamentário mais. Ele não tem no orçamento, né, um recurso que ele possa tirar para poder bancar o serviço, né, já que a população não vai pagar pelo serviço mais, é a prefeitura que terá que pagar. Bom, eu não tenho um espaço orçamentário. Então, peraí, mas já pensou em receitas extratarifárias? E aí tem vários sistemas, vários modelos. Tem... cobrança de, né, estacionamento na via pública, tem cobrança, taxa de congestionamento, tem o famoso Versement Mobilité, que é um modelo, né, praticado, né, em Paris, né, que é um percentual da folha de pagamento. Tudo isso nós estamos discutindo, né, lá na NTU, com também um foco muito claro de não criar imposto novo, não criar recurso novo, certo, né? Porque o brasileiro já paga imposto demais, a gente sabe disso. Mas nós queremos aproveitar, né, algumas questões que já existem, eu citaria como exemplo o Vale Transporte, que vocês sabem, né, criado em 1985, mas ele teve uma importância fundamental, né, no nosso setor, como fonte de remuneração do serviço, mas que foi, né, perdendo a importância ao longo do tempo. E hoje já há, se eu posso usar a expressão, né, um desvirtuamento, está muito desvirtuado o uso do Vale Transporte, muita gente dando em dinheiro, né? Não, eu dou um Vale Transporte, mas eu dou em dinheiro. Não, então você não dá o Vale Transporte, você dá um dinheiro que o cidadão usa para comprar o que quiser, né? A título de Vale Transporte, você está dando para ele uma remuneração adicional. Nós estamos revendo tudo isso. Eu acho que a gente vai ter, né, condições de, a curtíssimo prazo, né, estar trazendo essa discussão de novo, né, eu acho que a gente tem que estabelecer isso, né, para um nível, né, de debate muito alto, sabe? São, né, pessoas, né, academia, né, as autoridades, poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, todo mundo, os grandes gestores, né, secretários de transporte, a gente, né, tem um relacionamento muito próximo, né, com duas figuras que a gente, né, considera muito, que é o Ogeni Maia, né, em Curitiba, que é o presidente do Fórum Nacional, né, de Secretários Estaduais, e também o Damasceno, né, o Fábio Damasceno, de Vitória, que é do Conselho de Secretários, né, Estaduais, Secretários Municipais de Mobilidade. Então, essas duas figuras estão sempre conosco, a gente está discutindo sempre com eles como representantes, né, dos poderes concedentes que são, né, para a gente não fazer nada desalinhado ou que depois não tenha, né, a aceitação do poder concedente. Fica uma proposta teórica muito bonita, né, mas que não tem a sua consequência, né? Olha, João, estamos tendo uma aula aqui sobre a questão de transporte. Atento aqui nessa exposição do Cristóvão. Eu só queria fazer uma provocação aqui, não sei se temos tempo ainda. Temos mais aqui um tempo, sim, João, para a gente encerrar. Eu queria fazer uma provocação para o Cristóvão. Se fala muito de você ter uma CIT,
o transporte e tal, qualquer coisa assim, né? E se fala muito, e o próprio Cristóvão mencionou, e eu também acredito que essa visão nossa, que hoje, na verdade, o transporte público social, todos nós somos beneficiados, todos nós somos beneficiados. Quem usa e quem também não usa. Até porque as pessoas que nós trabalham conosco, né? A nossa secretária, o frentista de posto de gasolina, a enfermeira, chegam nesses pontos, nos pontos de trabalho, porque usam o transporte público social, e como você mencionou, isso já está na nossa Constituição, no artigo 6º, né? É uma questão de nós darmos eficácia nessa questão. Então, a minha provocação é o seguinte: como a gente fazer com que as pessoas que não usam o transporte público possam estar contribuindo? Porque hoje a contribuição é só de quem usa. Quem usa e o próprio subsídio que vem do poder concedente. Então, essa é a minha provocação para o pessoal, querer entender como é que ele pensa nessa questão, como é que as pessoas que não utilizam o transporte público social e usam o transporte, vamos dizer, automotivo, né, ou qualquer outro tipo de transporte, e não fazem uso do transporte público social. Eu acho que na sua pergunta já está embutida a resposta, João, que é o seguinte, né? É bem verdade, a gente pode separar, né, os segmentos aí, quem utiliza o transporte e quem se beneficia, né, do transporte. Então, né, as empresas, né, os dirigentes das empresas, os donos das empresas e tal, eles se beneficiam porque o transporte é um meio de deslocamento dos seus trabalhadores. É a forma com que o trabalhador sai da sua casa e chega na sua fábrica, no seu escritório e assim por diante e tal. Mas eu vou mais longe nessa análise. Eu acho que, né, a gente tem que analisar o transporte coletivo urbano de passageiro, né, do ponto de vista de qualidade de cidade. Né? E aí, né, não é minha essa pergunta, né, e também sem querer ser repetitivo aí, né, mas qual é o tipo de cidade que nós queremos no futuro? Né? As cidades estão chegando, né, no seu limite de saturação. A gente vê aqui em São Paulo, né, tem determinadas vias, né, 23 de Maio, Avenida Brasil, Avenida Paulista, as grandes vias, elas ficam, certo, não tem como você circular nos horários de pico. Né? Então, o que nós precisamos? Nós somos absolutamente favoráveis a que todo cidadão brasileiro, se quiser ter e se puder, que tenha o seu carro. Mas que ele não use o seu carro particular para fazer aqueles deslocamentos que o transporte coletivo é o meio mais certo indicado para fazê-lo, né? Do tipo, né, motivo de viagem de trabalho, né? Motivo de viagem escola. Né? Então, a gente vê muito isso aí. As cidades, elas estão atingindo o seu limite, né, de funcionamento. Por quê? Né? Se a gente continuar fazendo, né, os nossos deslocamentos diários no modo privado, né, o carro privado, o carro particular, né, as cidades vão parar. Então, peraí um pouquinho, certo? Nós queremos essa cidade no futuro? Não queremos. Então, nós precisamos de chegar à conclusão que é o seguinte: nós temos que organizar a utilização do espaço, né, urbano, né, com uma visão muito específica do espaço viário. Né? A gente falou um pouco aqui de subsídio, né, Paulo? Né? Eu acho, essa tese nem é minha, é do Sérgio Aveleda, né, que é o seguinte: não tem setor que é mais subsidiado do que o automóvel no Brasil. Por quê? E é verdade. Isso, todo investimento que a gente faz, que as prefeituras fazem nas vias, na sinalização, na sinalização vertical horizontal, manutenção, né, das vias e recapeamento de vias, isso é para quem? Certo? Nós do transporte coletivo usamos um pedacinho, e às vezes até quando a gente quer estabelecer uma faixa exclusiva, não, né, deixam. É uma briga, certo? Não vai botar ônibus aqui na faixa, não, porque essa faixa é destinada ao estacionamento dos meus clientes da minha loja, né? Uma coisa desse. Ou então você vai restringir, né? Eu tenho 3 faixas, eu vou destinar uma exclusivamente para o ônibus, eu vou restringir o uso das faixas pelo automóvel a 2 faixas. É muito melhor quando a gente organiza a circulação. Ônibus é aqui, né? O carro é ali. Olha, aqui em São Paulo nós estamos fazendo uma experiência com moto, né? Que já tem uma faixa chamada faixa azul na 23, nas grandes avenidas, né? Bandeirantes, 23 de Maio e tal, Brasil, como eu já mencionei, tem uma faixa
né, destinada à motocicleta. E foi um sucesso isso. Por quê? Porque diminuiu o número de acidentes, disciplinou o uso, né, do sistema viário, né, e ótimo. Então, voltando, nada, né, impede que a gente também faça isso, né, para o ônibus, dê, né, a prioridade que o ônibus merece, não porque nós queremos prejudicar o automóvel, não, porque nós queremos beneficiar quem precisa fazer a sua viagem usando o modo coletivo, mas não quer ficar 2 horas parado dentro do ônibus. Né? Ele quer entrar num ônibus, no seu ponto inicial, no seu terminal, né, e chegar no destino mais rápido do que chegaria se estivesse fazendo nesse mesmo trajeto usando o carro particular. Né? Então, essas são, né, as visões que nós precisamos ter, né, da cidade. E aí levar isso, né, bom, qual é a cidade que nós queremos e qual é o transporte que nós queremos para essa cidade. E aí eu acho, João, né, que a gente responde essa pergunta. Né? Quer dizer, tem que pagar pelo transporte, não é só quem, né, quem usa, né? Mas que no fundo a tarifa zero vem mais ou menos fazer isso, ou então até o subsídio, né? Porque o subsídio, quando você subsidia os passageiros, vou insistir nesse conceito, né, você está dizendo o seguinte: olha, você vai tirar do seu bolso, né, uma parte do valor, né, necessário para custear o transporte, e o contribuinte, porque, né, o restante vem do orçamento público, vai pagar. Então, o contribuinte que se beneficia, né, do transporte acaba pagando, né, uma parte. Então, isso é mais do que justo, é assim que funciona no mundo inteiro, as grandes cidades em especial, as grandes capitais mundiais, né, Paris, Londres, Nova York e etc., né, sempre tem essa questão. Quem paga pelo custeio, né, do transporte é o usuário de um lado e, né, quem se beneficia, que no fundo acaba sendo o contribuinte também do outro lado. Mas não há como sustentar, né, a prestação de um serviço de qualidade para a população, imaginando que só o passageiro é que deva pagar, né, pelo custo da produção do serviço. Exatamente isso. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso horário. O Francisco, como nosso presidente, sim, a nível nacional, colocou muito bem. Ele já se convidou para os próximos podcasts, João. Sim, então nós vamos fazer uma série, uns 4 ou 5 aí que a gente vai entrar em contato para marcar de novo. E eu queria encerrar aqui fazendo uma consideração muito relevante para nós aqui do Rio Ônibus, Francisco. A equipe, a assessoria de comunicação está aqui assistindo a gravação e foi muito bom, porque tudo aquilo que eu converso com o João e que a gente acaba transmitindo aí para a imprensa, para os nossos interlocutores na Associação Comercial do Rio de Janeiro, na Firjan, entidades que nos convidam para participar, foros que a gente participa. Tudo isso que você falou e resumiu muito bem corresponde exatamente ao nosso discurso, esse da elevação do nível do debate, de buscar soluções que não sejam apenas para o problema do ônibus ou da tarifa ali, mas sim para a mobilidade das cidades, que as nossas cidades hoje estão saturadas. Rio de Janeiro já chegou ao limite. Você colocou de passagem a questão da motocicleta. Que bom que em São Paulo estão dando uma solução, porque aqui no Rio de Janeiro tem 2 faixas azuis e o que a gente vê no noticiário o dia inteiro é acidente com moto caída. A gente, nesse momento, tem um evento acontecendo no INTO, que é o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, que o Rio Ônibus tem uma parceria muito boa, e que hoje enfrenta grandes dificuldades por conta da lotação dos seus leitos hospitalares, em função do grande número de acidentes com motocicletas. Isso rende ainda outro podcast, a gente falar sobre a questão da motocicleta sendo meio de transporte, que não é o transporte individual, que aqui já virou transporte de massa no Rio de Janeiro. Então, é um negócio que preocupa. Mas o que me deixa muito feliz aqui, como quem está participando desses debates aí diretamente, é ver que as nossas aflições aqui, os nossos medos, aquilo que a gente vem colocando, ponderando, está totalmente aderente, como diz o meu presidente, à visão que vocês têm na NTU. Esse debate que vocês vêm conduzindo se encaixa perfeitamente naquilo que a gente falou. E eu quero encerrar a minha participação falando de uma frase que você falou e que eu já estou incorporando, não sei se é a sua, eu não prestei bem atenção, mas se for de alguém, estou me apropriando também.
a gente tem que deixar de fazer política no transporte e ter política de transporte. Eu acho que isso foi o essencial que você colocou aqui. A gente aqui sofre muito com essa questão. As pessoas fazem política no transporte e não definem uma política de transporte. Eu acho que isso é que diferencia já algumas cidades do Brasil que estão na frente. Eu considero São Paulo uma cidade na frente, porque muda governo, vem governo do PSDB, veio do PT, alternou, mas se manteve aquela linha. Ou seja, há uma política de transporte definida. Então, você consegue atravessar períodos de diferentes visões ideológicas, digamos assim, mas você consegue manter a qualidade do transporte. A gente vê isso em Curitiba, que trabalha muito bem essa questão. Infelizmente, no Rio de Janeiro, ainda há mais política no transporte do que política de transporte. Então, eu queria encerrar a minha participação te agradecendo aí por mais essa participação no nosso podcast, por nos trazer essas ideias todas e nos trazer alento, por saber que a gente não está brigando sozinho aqui, que aí em Brasília e a nível nacional a gente tem esse debate, tem essa luta. Eu participo do conselho, assisto ali as reuniões, o João participa também do conselho, e é muito bom ver a nossa entidade trabalhando, levantando essas discussões, falando bastante. João, suas considerações? Eu queria, vamos dizer, agradecer muito a sua participação, Cristóvão. Quer dizer, acho que para nós foi uma aula hoje aqui. Eu fiquei muito atento e muito assim, feliz em saber que nós estamos totalmente alinhados com a forma de pensar da nossa NTU, na sua representação, e ver também, quer dizer, eu não gostaria de ter dores, mas que as nossas dores são similares, tá certo? E que nós temos que ter uma forma de tratá-las. Eu acho que esse é o nosso desafio agora para 2026. Tem algumas questões que nós temos que superar aí, e essa visão que você nos trouxe do novo modelo de negócio, e no caso essa interação do poder concedente em relação aos prestadores de serviço, conforme é o nosso posicionamento aqui. Nós saímos desse posicionamento de sermos uma operadora para sermos um prestador de serviço, até porque todas as questões hoje, como você bem mencionou, as características, o planejamento operacional, todas essas definições são emanadas do poder concedente. Então, não há por que nós ficarmos com o posicionamento de operador. Nós somos um prestador de serviço, aquilo que ele pede para fazer, nós devemos fazê-lo, né? Com qualidade, com tudo, mas eu acho que a questão da remuneração, que eu acho que a discussão, que é o desafio que você nos trouxe aqui com bastante clareza e abordou isso aí muito bem para nós. Então, assim, nosso muito obrigado do Rio Ônibus a você, realmente foi uma aula para nós aqui e realmente estamos alinhados com a nossa NTU, tá bom? Um abraço para você, muito obrigado. Olha, eu que agradeço, né? O Paulo já disse, eu estou à disposição, né, de vocês para a gente fazer. Eu adoro fazer esse tipo de conversa, né? Porque eu vou, inclusive, né, reciclando um pouco também a forma Sim. como, né, a gente pensa, né, a respeito de tudo isso. Mas eu também terminaria, né, podcast em especial dizendo a vocês o seguinte, né? Eu acho que não vai demorar muito para a gente qualificar os nossos prefeitos, né? Particularmente os nossos prefeitos. Também, né, é uma característica constitucional, a responsabilidade pela prestação do serviço de transporte é dos municípios, exceto das linhas intermunicipais, né, que aí passa a ser do Estado, mas são os prefeitos que lidam com esse assunto. E nós, no futuro muito próximo, vamos estar qualificando os prefeitos assim, é um bom prefeito ou é um mau prefeito? Com uma pergunta, como é que ele encara, né, o transporte coletivo urbano de passageiro? Se ele encara como um serviço público e que nós, operadores, somos a extensão, certo, né, do poder concedente, a obrigação pela prestação do serviço é do poder concedente, né? Nós só vamos lá e executamos, né, uma parte do processo, né, que é a operação propriamente dita. Por quê? Não fazemos isso porque queremos, nós fazemos isso porque nós somos competentes, porque nós fazemos isso melhor do que, né, o poder público quando ele se resolve fazer. Então, os prefeitos em futuro muito próximo vão ser avaliados o seguinte, né? Não como é que ele faz a zeladoria da cidade, como é que ele cuida da educação, é o seguinte, o senhor prefeito, como é que o senhor trata o transporte coletivo urbano de passageiro da sua cidade? Certo? Aí eu trato como uma extensão, né, do poder público, né? Eu não considero o empresário de ônibus inimigo do poder público, né? Eles são parceiros, eu sento com eles, eu discuto a realidade dos fatos, as necessidades operacionais, nós fazemos investimentos em infraestrutura porque a operação precisa,
Eles cuidam da frota e eu cuido da infraestrutura, né? Mas a gente soma, né, as nossas competências porque queremos prestar um bom serviço à população. E quando a população se referir à qualidade do serviço, vai estar imaginando o prefeito, não nós operadores, sabe? Ele vai dizer, ó, o serviço está ruim, porque o prefeito, certo, está definindo, né, características, né, e condições de operação, né, que infelizmente estão produzindo um serviço de má qualidade, né? Essa é a minha expectativa, né, para a gente terminar este podcast. Eu queria dar um adendo nessa fala tua, que eu vejo que não seria só a questão, não somente a questão da parte de como é que ele enxerga o transporte público coletivo, mas sim também na questão da segurança jurídica, do cumprimento contratual, porque a maioria dos prefeitos não cumpre os acordos e não cumpre a questão dos seus contratos. E isso acaba refletindo significativamente na qualidade do transporte, e isso a população não consegue enxergar. E o contrato é uma questão de uma relação poder concedente e empresas, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental que nós deveríamos, vamos dizer, com o apoio da NTU, essa qualificação do prefeito, onde nós tivéssemos atributos que, porventura, estivesse qualificando o prefeito dentro da sua visão que você mencionou, Cristóvão. Essa dá mais um podcast, a questão da insegurança jurídica. São a segurança jurídica dos contratos, né? Mas eu vejo assim, né? De novo, é uma apelação. Porque o prefeito sabe que nós somos prestadores de um serviço público que não pode ter solução de continuidade. Então, não é o seguinte, não, por exemplo, ele fez lá uma graça, resolveu não pagar o valor correto, certo? As empresas param de operar. Certo? Não está pagando, nós não podemos fazer isso. O nosso compromisso e o nosso senso de responsabilidade com os nossos clientes, que são os usuários, né, supera esse tipo de, né, de posicionamento, vamos chamar, da autoridade, né? Agora, isso não pode continuar acontecendo, né? Qualquer cidade que se preze, um prefeito decente, responsável, né, ele sabe muito bem, né, que ele não pode agir. Não, o contrato, e pior, eles jogam a população contra a gente. Eles vão, né, aos jornais e dizem que estão defendendo a população, né? E que não vão pagar, né, o serviço, não vão pagar a renovação da frota, porque, certo, estão defendendo a população, que está defendendo coisa nenhuma, é o contrário, um demagogo, que não está fazendo um mau uso da comunicação pública, inclusive, né, de novo colocando, né, os operadores contra, né, a população, achando que vai obter voto com isso. Isso é de uma pobreza, né? Mas eu acho que nós estamos virando essa página. Algo me diz que esse tipo de prefeito, de governador, de político, né, que enxerga, faz esse tipo de jogo de comunicação, isso aí já está, logo será descartado. Minha modesta opinião. Bom, então, encerrando com a sua modesta opinião, que tem a nossa concordância completa, eu te agradeço, então, mais uma vez, Francisco, pela participação, João também, tá aqui sempre com a gente, e é um prazer poder conversar e promover um debate desse alto nível, para nós aqui, certamente para todos os nossos milhares de ouvintes aí, que vão sair do final desse podcast conhecendo muito mais, entendendo, acho que muito mais do nosso setor, mostrando esse nosso lado profissional, esse nosso lado de quem conhece muito bem aquilo que faz, mais do que reclamar que a gente não tem o apoio da prefeitura no contrato, nós não temos só o que reclamar, a gente tem soluções, tem números, tem estudos, tem o que mostrar, tem uma contribuição muito grande a dar pela nossa vasta experiência de anos e anos e anos como operadores, como gestores de sistemas públicos aí de transporte também, para a gente dar para a nossa cidade, para o nosso país, o transporte que a população efetivamente quer e merece. É um debate de alto nível que deve ser conduzido em alto nível, que muitas vezes o usuário não alcança esse debate, mas é beneficiário do que ele pode produzir. Então, Francisco, muito obrigado. Já fica aqui o convite para os próximos, João também, e é um prazer sempre estar conversando e aprendendo com vocês. Muito obrigado e bom dia para vocês. Alô, João. Obrigado. Bom dia para você também. Um abraço. Bom, então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana e tudo aquilo que ela envolve. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima.
Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.